Olá pessoal, José Edio aqui com mais um programa Reflexões Cotidianas. Acabo de assistir duas lives, uma a despedida do ministro Mandetta do Ministério da Saúde e a outra do presidente Jair Bolsonaro apresentando o novo ministro da Saúde, Nelson Teich, um negócio assim, parece que ele é um oncologista. Enfim, de qualquer maneira, esse vídeo que eu estou fazendo era para eu ter feito ontem, tá? Então eu vou falar as mesmas coisas que eu falei ontem, que para mim ainda são verdadeiras. Este vídeo é falando sobre como sair da quarentena. Dessa vez eu não tenho nenhum gráfico, eu não tenho nenhum slide para mostrar. Vai ser um vídeo mais ou menos rápido. Eu vou falar qual é a minha ideia de como que a gente deveria fazer para sair dessa quarentena, desse isolamento e poder fazer com que as pessoas mais humildes possam trabalhar e ter o seu ganha-pão, não é? Sem colocar em risco a saúde pública brasileira como um todo, ok? Tá bom, vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que fazer, esquece, entre aspas, esquece Itália, Espanha e Estados Unidos. Por que esquece? Esquece no que eu quero dizer é o seguinte, as condições são distintas. São condições distintas. Já falamos sobre isso em outros programas. Espanha e Itália têm um alto índice de tabagismo e uma idade média muito superior à do Brasil. Então as mortes lá foram muitas. E todo mundo fala das mortes, que está morrendo muita gente nos Estados Unidos. Gente, mortes acontecem e são proporcionais, tá, em cada país ao número de habitantes. Então, não veja apenas o número absoluto de mortes nos Estados Unidos. Veja um número relativo a 100 mil habitantes. Eu até poderia colocar um slide aqui. Bom, esse slide eu vou colocar, tá aqui. Olha a diferença entre o número de mortes, tá, por 100 mil habitantes entre a Itália, que se eu não me engano no gráfico está em vermelho, tá? E os Estados Unidos e Brasil. Estados Unidos e Brasil, o Brasil tem 4,5 vezes mais pessoas do que na Itália, e os Estados Unidos tem quase 6 vezes mais gente, mais pessoas do que na Itália. Então, você tem que ver isso, o índice normal, porque numa população grande, você vai ter mais mortos. A não ser que alguma outra coisa aconteça, não é? Mas então, voltando a isso, o Brasil, as condições são distintas, inclusive dos Estados Unidos. Apesar de o nosso índice, por 100 mil habitantes, está muito próximo, está praticamente igual, tá? Bom, vamos lá. Quando que a gente poderia começar a relaxar, digamos, o isolamento, tá? Na minha opinião, vamos ver se amanhã, né, o Ministério da Saúde irá dar algum tipo de cronograma. Na live ele apenas falou que nada vai ser feito bruscamente, graças a Deus, é uma pessoa coerente, não é? Tenho certeza que todos somos pessoas coerentes, quase todos, não é? Ninguém quer que a gente simplesmente chegue e fale, acabou a quarentena, vamos lá, bunda lelê. Não, não é isso, tá? As coisas têm que ser feitas por etapas. Então, na minha opinião, vai ser a partir do final do mês, ok? Primeira semana de maio, acredito que as primeiras etapas de liberação da quarentena serão feitas. Daqui até lá, existe todo esse imbróglio entre as decisões tomadas pelos governadores e prefeitos e a decisão federal, ok? O presidente Bolsonaro foi muito claro e eu acho que ele, muitas vezes ele fala besteira, mas dessa vez ele falou uma coisa certíssima. Todo mundo acusa ele de ser uma pessoa violenta, quando na época da eleição falaram que ia virar uma ditadura, mas quem está tendo atitudes ditatoriais são alguns governadores e prefeitos, que querem jogar o cachorro na população, digamos assim. Os próprios policiais militares estão contra essas decisões arbitrárias que esses governadores estão tomando. Tá? Ok. Tá. Como eu falei, esse vídeo é um pouco diferente dos outros do Reflexões Cotidianas. Ele seria um pouco mais opinativo. De qualquer maneira, escute o que eu estou falando e reflita de qualquer maneira sobre isso,
porque, mais uma vez, não sou o dono da verdade. Então vamos lá, a partir de final de abril, por etapas, tá? Na primeira etapa, o que aconteceria? Aglomerações não podem existir nessa primeira etapa, tá? Por quê? A gente tem que ainda continuar equipando, tá? Numa coisa o ministro Mandetta está completamente certo. E isso é uma das coisas que eu acho que tem que mudar no mundo, não é? A partir dessa lição com o coronavírus. Nós temos que depender menos das coisas que vêm da China, tá? Então, durante muito tempo, se não me engano foram 40 dias, a China fechou todos os seus portos como é que é o nome? Direcionou toda a produção de insumos que eram necessários para combater o coronavírus, como respiradores, máscaras, equipamentos de proteção, etc., para o mercado interno. Eles cancelaram todas as exportações, ou seguraram, não é? Estão retomando agora. Então, para dar tempo do sistema de saúde se equipar, não podemos ter aglomerações de qualquer maneira, de jeito nenhum, ok? Então, por exemplo, eu defendo a volta dos esportes, com portões fechados, tá? Eu vou dar o exemplo mais conhecido no Brasil, que é um jogo de futebol. Um jogo de futebol, não é? A gente tem, sei lá, cerca de 100, 120 pessoas que trabalham dentro de um jogo de futebol, incluindo jogadores dos dois times, comissão técnica, jornalistas. Então, essas 150 pessoas ou mantenham um distanciamento social, os jornalistas, por exemplo, poderiam ficar todos fora do campo, né? Ou seja, nas arquibancadas que estariam vazias e distantes um dos outros, né? Apenas com, por exemplo, microfones, e os jogadores combinariam antes, de alguma maneira, eles parariam naquela área, dariam a sua entrevista e seguiriam, né? Mas os jornalistas longe. Eles poderiam fazer as perguntas através de um porta-voz que ficasse lá próximo ao jogador, não é? E a pessoa repetiria: fulano de tal, do Sport TV, está perguntando isso, não sei quem, da Bandeirante, está perguntando isso, não é? Enfim, existem maneiras de se fazer, mas eu acho que a gente deveria voltar com o esporte de portões fechados. Existe até uma proposta da CBF para o Campeonato Brasileiro ser num local único, que seria São Paulo. E São Paulo, entendo eu, que é por conta da quantidade de estádios que haveriam, os jogos seriam em portões fechados, e assim não precisaria haver viagens, que é uma coisa bem razoável, entendo a posição, né? Infelizmente, São Paulo não é o melhor lugar para você ir estar circulando, é o lugar que tem mais casos e mais mortes pelo coronavírus. Mas, enfim, aí você tem que pesar. O que acontece? Todos esses jogadores são atletas, né? A comissão técnica não, pode ter pessoas no grupo de risco, mas se todos estiverem com EPI, com máscaras, fazendo testes, e se Deus quiser, em breve teremos melhores notícias, tanto a respeito de vários medicamentos. Não sou aqui o da bandeirinha, da cloroquina. Cloroquina não é elixir mágico, espero que seja, mas ele tem que ser comprovado. Mas, enfim, esse tempinho daqui até o final do mês, início de maio, primeira ou segunda semana de maio, talvez a gente já tenha boas notícias a respeito de várias tentativas, não é? Ontem eu vi no noticiário uma pessoa que foi curada com plasma, não é? Mas o médico mesmo que ministrou falou: olha, isso também não é um elixir mágico, a gente tem que testar, porque o que deu certo com essa pessoa que estava numa UTI, não é? A família já estava até se despedindo, pensando que ele não voltasse mais para casa, e ele já parece que melhorou tanto que já vai ter alta da UTI para um quarto normal amanhã. Isso eu vi no jornal de ontem, né? Então seria hoje, aliás, né? No jornal eles falavam amanhã, enfim, vocês entenderam, né? Vamos, pelo amor de Deus, vamos continuar. Então, esportes com portões fechados e um ambiente controlado, tá? Trabalho, gente, olha só. Quem puder trabalhar de casa, fique em casa e trabalha de casa. Isso é uma outra coisa que deve mudar muito, acredito eu, depois dessa crise do coronavírus. Eu acho que muitas empresas viram que dá para trabalhar de casa e dá para produzir, mesmo o funcionário estando em casa. Então, quem puder trabalhar de casa, eu acho que não precisaria
se arriscar indo até o seu trabalho, não é? Fique em casa, até porque a diminuição da mobilidade social acarreta em menos acidentes. Então, isso tudo, como é que é o nome? Sobrecarrega o sistema de saúde. Então, de novo, quem puder ficar em casa, fique em casa. Não vá trabalhar no escritório. Você não, muitos trabalhos. O trabalho que eu fazia, eu sempre falava isso. Eu tinha muitas discussões com superiores falando: olha só, gente, aonde eu tiver, se eu tiver acesso a uma linha telefônica e a internet, eu posso fazer todo o meu trabalho. Entendeu? Porque por vezes eu precisaria talvez falar com uma pessoa por telefone, ou outra, a maioria das vezes, todo sendo feito através de e-mail, videoconferência, ou seja, através de uma conexão à internet. Tá? Então, repetindo, se você puder trabalhar de casa, fique em casa. Se você tem que ir trabalhar, você tem que se deslocar até o seu trabalho, o recomendado é o seguinte: vá protegido. Use uma máscara. E outra coisa, no caminho entre a sua casa e o trabalho, assuma que a sua mão está infectada. Então não leve a sua mão aos olhos, nariz ou boca. Ok? Então pense nisso. Quando sair de casa, pensa: minha mão se infectou. Mesmo que você use o seu próprio carro para ir para o trabalho, mesmo que você não use transporte público. Use máscara e assuma que a sua mão está infectada. Ao chegar no ambiente de trabalho, imediatamente vá ao banheiro e lave as suas mãos. Ok? A partir desse momento, você estará, digamos, seguro. Ok? Você também deveria ter um álcool gel, ou a própria empresa dar o álcool gel para você higienizar as coisas que você toca no seu trabalho. No teclado, o mouse, não é? Canetas que você use lá. Assume que quando você chegar no trabalho, tudo aquilo está infectado. E limpe e higienize. Bom, escola. Escola é um caso muito sério, não é? Muitas escolas, obviamente muito mais as particulares, estão conseguindo, de alguma maneira, adotar um sistema de ensino à distância. Mas nós não estamos preparados ainda para isso a todos os níveis escolares, não é? E é importante que a pessoa tenha essa interação com os amigos na escola. Então, eu acho que a escola poderia, lá para a primeira ou segunda semana de maio, voltar todos aqueles alunos do Fundamental 2 para cima. Por quê? Porque já são crianças com algum nível de entendimento das coisas. Então, poderiam seguir certas regras, essas regras de higiene, não é? Ou seja, ao chegar na escola, todo mundo lavar as mãos. A escola poderia ampliar, não é? Se a turma estuda de manhã, a escola teria que ampliar e botar metade da turma de manhã, metade à noite, ou, se tiver espaço físico, botar metade da turma, dividir a turma em duas para poder haver um distanciamento entre as crianças, e eles teriam esse entendimento de se higienizar ao chegar na escola e, obviamente, os pais orientando, se higienizar também quando chegasse em casa, tá? No Fundamental 1, as crianças são menores, é mais difícil elas seguirem esse tipo de regra, não é? Então, acredito eu que o melhor seria aguardar um pouco mais e no segundo semestre elas voltariam à aula. Grupo de risco, em casa. A não ser que seja absolutamente necessário, fique em casa. Eu continuarei em casa, não é? Continuarei fazendo meus trabalhos de casa, da minha casa, porque eu me encaixo nessas duas categorias. Eu sou grupo de risco, eu sou hipertenso, tenho a minha glicose alta, né? Não é diabetes porque eu produzo insulina, mas é a famosa diabetes tipo 2. Eu tive deficiência de vitamina D, graças a Deus meu último exame de sangue deu que a minha vitamina D já está normal. Eu tenho tomado comprimidos, né?
Então, mas eu sou grupo de risco de qualquer maneira pela hipertensão e eu posso trabalhar em casa. Então, eu continuarei trabalhando em casa. Não ficarei saindo. Vou sair para dar uma caminhada, pegar sol. É importante pegar sol, né? E sempre com máscara. E assumindo que ao sair da minha casa, a minha mão está infectada, não é? E evitando colocar, então, na boca, no nariz ou nos olhos. Se a pessoa se contaminar, tá? E eu daqui a pouco vou falar sobre teste. Deixa eu primeiro falar. Tá contaminado? 3 semanas de quarentena. Você pegou o Covid, mesmo que você não tenha... Ou seja, você testou positivo para Covid, 3 semanas em casa. Ah, mas eu não posso, eu tenho que ficar... Não, aí não tem jeito, entendeu? Não é? Aí você vai ter que ficar em casa, tá? Para isso o governo, e se você for uma pessoa que não, em teoria não pode, porque senão não vai ter dinheiro, para isso o governo está fazendo uma ajuda, não é? Utilize a ajuda, arruma um jeito de ficar em casa por 3 semanas, porque senão, aí você não vai estar protegendo os outros, não é? Falando então disso, dessa quarentena de 3 semanas, testes têm que ser feitos. Todas as pessoas que quisessem fazer teste deveriam fazer teste, ok? Mas por um certo critério, ou seja, o critério é esse. Se eu estou trabalhando de casa, se eu sou grupo de risco e eu estou em casa, eu não deveria precisar me testar. Quem precisaria ser testado? Por exemplo, as crianças nas escolas poderiam ser testadas, não é? E aqueles adultos que precisam sair para trabalhar também deveriam ser testados, ok? Agora, uma das coisas que o governo deveria fazer é uma comunicação maciça dessas regras de higiene. O distanciamento social, que não é a pessoa se trancar em casa, distanciamento social é você não abraçar as pessoas na rua, não é? Cumprimentar feito, namastê para todo mundo. É você, por exemplo, numa fila, você ficar a 1,5 m a 2 metros da pessoa, mesmo que você esteja de máscara. Esse tipo de distanciamento social que nós estamos falando, ok? Procurar, por exemplo, não encher um elevador, entrar no máximo 2 ou 3 pessoas no elevador. Esse que é o distanciamento social, tá? Todo mundo de máscara, se higienizando e distanciamento social. Agora, tudo isso que eu falei só é possível se o sistema de saúde estiver adequadamente equipado. Se nós tivermos respiradores, se nós tivermos leitos de UTI e se nós tivermos os equipamentos de proteção. E principalmente, né, que é muito importante também nessa etapa dessa volta dessa gradativa, volta à normalidade, gente, não vai haver. Esse vírus, não é? Se ele foi inventado, se o pessoal está exagerando, não me interessa, ok? Já existe esse pânico todo no mundo. Se ele é fundado ou infundado, isso não interessa. O que interessa é que a partir desse momento, não é, que nós estamos vivendo agora, o mundo vai ser outro. Nós vamos ter outro mundo. Espero que nós tenhamos outro mundo. Um mundo em que as pessoas sejam mais higiênicas, não é? Em que as pessoas pensem nos outros, não é? Em que as pessoas, ao ver que está contaminado com qualquer tipo de vírus, que seja uma gripezinha, que ela entenda que ela precisa usar uma máscara, que ela deveria procurar ficar em casa para não ir ao trabalho e contaminar outros. Então, eu espero que o mundo mude, as atitudes do mundo mudem. E outras mudanças no mundo pós-coronavírus, principalmente aquelas ligadas à tecnologia, você vai ver amanhã, 17 de abril, 19 horas, no programa Tech Friday. Nesse programa Tech Friday, eu e o mestre Cristóvão vamos falar sobre o mundo depois do coronavírus, sob o ponto de vista tecnológico, ok? Aguardo vocês lá. Pelo Facebook você vai poder assistir amanhã, ok? Assista amanhã, programa Tech Friday. Você entra na página da Priority Conteúdos, que aí você vai conseguir acompanhar
o programa Tech Friday falando sobre o mundo pós-coronavírus sob o ponto de vista da tecnologia, ok? Vamos ver se as minhas previsões, digamos, não é a minha sugestão de como levantar essa quarentena, como sair da quarentena, vão se confirmar, tá? Eu acho que dessa maneira a gente evita essa dicotomia entre vida e economia. Não, elas não estão dissociadas. Não se engane com isso. Não entre nesse discurso, tá? Quantas vidas precisa? Quem é que vai morrer para poder a economia funcionar? Gente, não é isso. Não é isso. Nós não queremos que fique a economia bem com gente morrendo. Pelo contrário, ninguém quer que as pessoas, que nenhuma pessoa, ninguém quer que seu ente querido morra, tá? Hoje, por sinal, seria aniversário da minha esposa, que faleceu em 2015. Ela não está aqui, não é? Isso se chama vida. A gente um dia vai morrer, tá? Obviamente que a gente precisa fazer de tudo para preservar a vida, inclusive retomar a economia para preservar vidas. Não desassocie uma coisa da outra, tá? Mas como eu falei, se fizermos com responsabilidade e como o ex-ministro Mandetta falava com muita propriedade, foco, disciplina e ciência, a gente vai fazer isso tudo, tá? O novo ministro falou e eu assino embaixo. Não desassocie economia de saúde. Estão interligadas. Então, tudo o que a gente fizer, que eu quero dizer é o Brasil, né? E o mundo, tem que ser pensando em salvar vidas, né? De todas as maneiras. Vimos em outros programas várias coisas mostrando que existem vários outros tipos de morte, não é? Razões que pessoas morrem, que a gente então deveria também procurar fazer alguma coisa para evitar, não? Então, é isso, ok? Por favor, dá um like aí, se inscreve no canal, ok? Para você poder receber. Vamos ter cada vez mais vídeos e vídeos sobre isso. Por enquanto, o assunto o assunto da hora é o Covid, mas eu pretendo fazer várias outras coisas, tá? Uma delas, inclusive, falando sobre o mundo pós-corona, que tem a ver com corona de qualquer maneira, né? Mas em termos de atitudes e essa questão do ensino à distância, enfim, podemos passar a ter alguma coisa assim, não é? Vamos diminuir essa mobilidade social, né? Muito carro na rua, né? Poluição. Então, tudo isso, eu acho que o corona é a parte positiva que esse vírus vai trazer para a gente. Mais uma vez, dê um like, se inscreva no canal e coloque aí todos os seus comentários. Dessa vez não teve nenhum dado apresentado, então não tem nenhuma fonte, não deve ter nenhuma fonte ali nos comentários, mas me diz aí nos comentários se você acha que eu falei muita besteira, o que você acha, o que eu falei, o que você acha que é errado. Apresente contraponto, reflita. A questão aqui não é eu impor a minha opinião. Eu quero, na verdade, que todos nós possamos refletir, fazer uma reflexão. Reflexões cotidianas.